Muito boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dirigir uma palavra de agradecimento à Neblay, o seu presidente, que está ali na última fila, por esta iniciativa. Eu lembro que há um ano e meio não houve nenhum debate por cabeças de lista e eu acho que foi pena ter falhado. E é bom que desta vez alguém tenha tomado a iniciativa e é bom também que tenha sido uma associação empresarial, porque de facto as empresas vão estar no centro daquilo que pode ser o desenvolvimento económico do país. Queria também cumprimentar os restantes de lista, que conheço quase todos, conheci hoje dois, a Teresa Moraes e o Pedro de Sousa são colegas do Parlamento, o Basílio Horta, de quem já tinha ouvido falar muito, não conheço, porque eu entrei para o CDS em 2007, de forma que não nos cruzámos nessas listas e trabalhais conhecíamos no jornal. E agradecer também ao moderador. E espero que agora comecem a contar os 8 minutos, por essa tolerância. A primeira coisa que queria dizer hoje é que é importante desmontar duas ideias que se têm feito em torno do acordo que vai limitar a governação do país nos próximos anos, o acordo de ajuda financeira. E essas duas ideias que têm sido feitas e que eu acho que é importante desmontar, a primeira é de que o FMI resolve os problemas do país, ou é uma espécie de poção mágica, e não é. O acordo ajuda a obter os meios absolutamente indispensáveis para pagar aos nossos credores, desde logo em meados de julho, mas não resolve por si só os problemas estruturais do país, nomeadamente da economia portuguesa. E, portanto, esses problemas têm de ser os portugueses a resolver todos em conjunto e, obviamente, com uma liderança do governo. A segunda ideia-chave, aliás, vale a pena aqui lembrar aquilo que o Presidente da República bem disse há pouco tempo, quando dizia: se não fizermos grandes mudanças nos próximos 3 anos, vamos estar ainda pior do que hoje. A segunda ideia-chave, que eu acho que é importante desmontar, é de que o acordo vai maniatar toda a ação governativa nos próximos 3 anos. E, no fundo, vai funcionar como uma espécie de eucalipto que seca tudo em volta. Também não parece que seja uma ideia verdadeira, porque há muitos espaços em aberto e há muitos rumos que dependem de nós, exclusivamente de nós. E, portanto, não só há espaço em aberto, como é preciso, com alguma audácia e com alguma criatividade, diria eu, encontrar dentro do próprio espaço do acordo janelas de oportunidade para a promoção do crescimento económico, porque o grande desafio, nestes tempos, não tenhamos dúvidas, é ter a capacidade de juntar políticas de austeridade, de contenção nas contas públicas, de regularização das contas públicas, juntamente com alguma coisa que ajude a promover o crescimento económico que sabemos que estará comprometido nos próximos tempos, mas também sabemos que, se não forem estes os tempos de relançar a economia, outros não serão. Sabemos que não há crescimento económico sem empresas, delas depende a própria criação de emprego, de postos de trabalho, e de tudo isto depende a elevação do nível de bem-estar das próprias populações. E sobre isso o CDS não tem dúvidas algumas. Resta então dizer que é essencial para nós que o Estado se transforme num facilitador da vida às próprias empresas, que estima as empresas, eu diria que as apoie, mas antes disso que não crie obstáculos à própria atividade das empresas. Portanto, precisamos de um Estado amigo das empresas. Eu iria resumir em 10 pontos o que é que para o CDS é um Estado amigo das empresas. E o primeiro ponto, que me parece incontornável, é que um Estado amigo das empresas é um Estado contido na sua própria despesa. É um Estado que não onera excessivamente as empresas com impostos, com contribuições para a segurança social e com taxas de ordem muito diversa. O CDS tem propostas para o futuro, nomeadamente em sede de revisão constitucional, de limitar a carga fiscal e parafiscal a 35% do PIB. O segundo ponto é um Estado que, sobretudo neste momento crítico de falta de liquidez, se abstém de consumir uma parte muito importante do crédito disponível para a economia e abstém-se de fazer obras de grande dimensão, como seja, por exemplo, o famoso TGV. Pelo contrário, é um Estado que se abre à economia e que transforma o seu bem público naquilo que deve ser, que é um verdadeiro banco de fomento à economia e às empresas. E, portanto, a Caixa Geral de Depósitos
deve, na perspectiva do CDS, rever a sua missão e focar-se naquilo que é o apoio às empresas e à economia. Em terceiro ponto, é um Estado que faz a ginástica necessária para poder criar as tais oportunidades dentro de um quadro de austeridade para estimular as empresas e a criação de emprego. E entendemos no CDS que deve ser possível criar créditos fiscais para 3 tipos de empresas. As empresas que aumentem as exportações, as empresas que criem postos de trabalho e as empresas em que haja reinvestimento dos lucros, entretanto, produzidos. Quarto ponto, é um Estado que leva muito a sério a matéria da concorrência. E nesta área, e aquilo que nós ouvimos de todas as empresas, e com certeza que ouvem o mesmo do que eu, temos pontos muito críticos. Energia e combustíveis são 2 áreas onde a concorrência é muito falha no nosso país. Aliás, eu devo ter tido aqui uma reunião na NERLEI, precisamente para apurar os problemas das empresas, e um dos problemas era a energia. Era precisamente o problema da energia. Defendemos no nosso programa que haja uma reforma total da Autoridade da Concorrência, nomeadamente com uma nova forma de designar o Presidente da Autoridade da Concorrência, que envolva o Governo, o Parlamento e o Presidente da República deve passar a nomeá-lo e, com isto, garantir também uma grande independência por parte deste órgão, que não está a funcionar como é devido. Quinto ponto, é um Estado que paga a tempo e horas, e nesta matéria o CDS tem o orgulho de, juntamente com os outros partidos que vieram a enriquecer a proposta do CDS e a subscrevê-la unanimemente, ter aprovado na última legislatura um diploma que obriga, em qualquer circunstância, e portanto acaba com dúvidas doutrinárias e jurisprudenciais, ao pagamento de juros de mora dos atrasos nos pagamentos. Nós sabemos que as empresas, muito mais às vezes do que subsídios, precisam que o Estado honre os compromissos que assumiu com elas, desde logo nos contratos que celebra para fornecimento de bens ou de serviços. E, portanto, pagar a tempo e horas é para nós absolutamente central na ação de um Estado que se quer amigo das empresas. Sexto ponto, um Estado que devolve o IVA em curto prazo, e aqui também orgulho de ter sido rosto no Parlamento de um projeto que passou para o reembolso do IVA há 30 dias, projeto, aliás, partilhado por outros grupos parlamentares, e neste momento isso já é uma realidade. Defendemos também o regime de IVA de caixa em determinadas circunstâncias, que é possível fazê-lo, há exceções, e bater-nos-emos por isso. Sétimo ponto, é um Estado que facilita também aqui a compensação de créditos entre Estado e as próprias empresas. Alguma coisa já foi feita nessa matéria, mas mais poderá ser feito. Oitavo ponto, um Estado que desburocratiza e simplifica uma multiplicidade de processos de licenciamento. Mais uma vez, aquilo que nós ouvimos, e com certeza terão até mais experiência do que eu neste domínio, ouvimos as empresas nacionais e estrangeiras queixarem-se dos processos excessivamente burocráticos. Nono ponto, um Estado capaz de dar estabilidade fiscal. E isto é absolutamente central quando falamos, nomeadamente, de investimento estrangeiro que queremos captar para o nosso país. E, ao mesmo tempo que dá estabilidade fiscal, deve, respeitando sempre as garantias dos contribuintes, deve ser exemplar no combate à fraude e à evasão fiscal. E note que o programa do CDS, nesta matéria, vai bem longe e é bastante severo nas penalizações para a fraude e a evasão fiscal. E, por fim, em 10º lugar, é um Estado que sabe criar um rumo de desenvolvimento económico para o país e, na perspectiva do CDS, esse rumo assenta em 4 pilares fundamentais. Na agricultura, e aqui tenho que lembrar que os bens agrícolas são bens transacionáveis. Às vezes fala-se de bens transacionáveis como sendo apenas aqueles que incorporam uma grande inovação, um grande valor. Esquecemos que aquilo que sai da terra e que aquilo que sai do mar também é, eu diria, altamente transacionável, substitui importações e pode aumentar exportações. Nós temos belíssimos exemplos no distrito de Leiria, basta pensar na pera rocha, que é tanto exportada quanto consumida, mas também temos exemplos em que pode-se fazer bem mais. Por exemplo, ao lado, a maçã de Alcobaça, que pode expandir muitíssimo a sua produção, porque nós em Portugal continuamos a importar 50% das maçãs que cá consumimos. Só Jorge, eu dizia que concluísse. Termino, concluo já. Indústria exportadora, outra área, obviamente, em que precisamos de apostar. O mar, e mar é tudo o que tem a ver com a economia do mar, dispenso de falar, pescas, agricultura, turismo, marinha mercante, esportes náuticos e por aí fora. E, por fim, turismo.
Sabemos que muito já foi feito, mas muito ainda há por fazer. Sobretudo, há que pensar nas coisas com alguma escala e ser capaz de criar roteiros diversificados para públicos diversificados e com o encontro da extrema necessidade que é reter as pessoas por 3, 4, 5 ou mais dias no nosso distrito. Muito obrigada.